Bem-vindos ao canal Dia a Dia de um Relojoeiro. No nosso primeiro vídeo eu vou contar como que o relógio entrou na minha vida. Isso foi lá pelos anos de 1962 a 1963 que meu tio Euclides veio para a cidade de Ipatinga, Minas, para aprender a profissão. Ele acabou que se destacou tanto na profissão e se tornou tão bom relojoeiro que acabou trazendo todos os irmãos para ensinar a profissão. E daí para lá isso se estendeu para sobrinhos, para primos, para filhos. Então se formou uma grande família de relojoeiro. Eu comecei a mexer em relógio em 1982. Na época eu tinha 13 anos. Aí eu saí da casa dos meus pais e vim para morar com uma irmã minha e comecei a aprender a profissão. O Duil foi o meu primeiro professor. Esse cara continua até hoje na profissão e é, assim, para mim, um dos melhores relojoeiros do Brasil. Após isso, eu saí, o Duil seguiu, abriu outras lojas e eu vim trabalhar com o tio Walter. Foi uma pessoa que assim me ensinou tudo e também um excelente relojoeiro, e eu aprendi muito e devo muito da profissão a esse meu tio, que foi quem assim deu um prosseguimento na minha carreira, e eu aprendi muita coisa com ele. Na época, em 82, quando eu vim, era uma relojoaria pequena, como na maioria das lojas antigamente, a gente não tinha recurso. Era um joguinho de chave de fenda, uma chavinha de abrir, então assim, era feito muita coisa na base da criatividade. A gente tinha que inventar, fazer uma ferramenta, a gente tinha que criar várias coisas. Então o relojoeiro de antigamente ele foi forçado muitas vezes a criar muitas coisas. Hoje a gente reclama muitas vezes que a oficina não tem recurso. As oficinas de antigamente a gente tinha que criar a maioria das coisas. E com isso muitas vezes se tornavam grandes relojoeiros pelo fato de entender a fundo a profissão. Então eu comecei aos 13 anos. E aí vocês imaginam, gente, eu com 13 anos e muitas vezes assim, logo no início já ficava na oficina até sozinho. Aí você imagina bem levar um relógio para um menino de 13 anos, um pirralhinho do cabelo liso lá escorrido para trás, e esse cara vai passar o orçamento, né? A dificuldade que a gente tinha, eu ficava chateado, eu via, o cara não acreditava na gente, né? Eu queria que ele acreditasse em mim, mas a gente via que não passava credibilidade, né? E dali eu continuei a profissão, e logo no início, quando eu comecei aquilo ali, eu vi que era a profissão que eu queria para mim. E eu se dediquei muito, e nessa época não tinha, já existiam os relógios eletrônicos, mas o que mais aparecia pra gente eram os despertadores, os West Clock, os Kensley, os Berger, né? E os relógios mecânicos, né? Na época vinha o relógio Accordo, os Mondani, os Lancos, né? O Oriente, o Seiko. Então a bancada da gente de manhã selecionava lá 10 despertador e 10 relógio Oriente ou 10 relógio mecânico. E assim, isso eu via que era aquilo que eu queria para minha vida. E eu prossegui. E fui levando e trabalhei uns 2, 3 anos com esse tio meu ali aprendendo, acho que foi uns 2 anos mais ou menos. E nesse intervalo meu pai veio do Espírito Santo, e um tio meu que tinha uma relojoariazinha de conserto, coisinha muito simples aqui, foi se mudar da cidade para Rondônia, e meu pai acabou adquirindo essa oficina dele. E eu fui trabalhar com ele. E na época, assim, 2 anos não se faz um relojoeiro completo ao ponto de assumir uma oficina, de assumir uma família, né? Que na verdade o sustento da família passou a ser aquela relojoaria. Então foi uma época de muita dificuldade, assim, aprendendo na marra. Muita gente me ajudou, né?
Nessa época do Will ainda tinha relojoaria, o tio Walter tinha relojoaria, e eles foram me ajudando e nós fomos seguindo a profissão para frente. E nessa relojoaria a gente começou a trabalhar. E nesse intervalo que eu estava nessa oficina, eu comecei a ter contato com o relógio eletrônico. Começou a vir que vendia na feira mesmo, aqueles reloginhos digitais simplesinhos, e eu vi aquilo me encantava. Só que eu não tinha conhecimento nenhum de eletrônica, nem de nada. Eu falei, gente, isso aqui vai ser o futuro. Aí comentava com um e com o outro, o pessoal falava, não, isso não tem futuro, isso não vai levar a lugar nenhum. Eu falava, gente, o relógio digital é muito mais preciso, esse trem vai lá e eu vou ter que mexer. E eu, muitas vezes, aquele reloginho que custava R$10 ali, eu passava a noite inteira, o dia inteiro, eu atrasava até relógio do cliente lá, mas eu falei, eu quero entender como é que isso funciona, né? E nesse intervalo eu sentia necessidade de saber fazer uma solda, de conhecer um componente eletrônico, que era coisa que ainda não tinha entrado na minha vida. E aí eu fiz 2 cursinhos, por correspondência na época até do Instituto Universal Brasileiro de Eletrônica Básica. Aí eu comecei a ter uma noção sobre eletrônica. E passei a correr atrás daquilo. Eletrônica, eu falei, opa, isso envolve elétrica no meio. Comecei a fazer curso de elétrica e tal, e fui se aprofundando. E assim, a cada dia procurando cada dia mais e conhecimento e conversando a respeito de um e de outro. E assim eu acabei pegando um conhecimento até antes de outros profissionais da minha cidade sobre relógio eletrônico. E acabei sendo um dos pioneiros na minha cidade a mexer com o relógio quartzo e o relógio eletrônico. Essa relojoaria eu fiquei acho que uns 5 a 6 anos trabalhando nessa relojoaria. E aí eu voltei a trabalhar na relojoaria Ômega, que era do meu tio Walter, e fui trabalhar de funcionário para ele. Aí já com uma bagagem maior, né, com conhecimento maior, aí eu já saio de um relojoeiro que foi um aprendiz para assumir praticamente a oficina que foi a relojoaria Ômega. E ali comecei a minha carreira para valer, já trabalhando com todas as responsabilidades, e comecei a procurar conhecimentos. Aquilo já não me satisfazia mais, aquele conhecimento que a gente tinha. Aí comecei a procurar, não, eu vou lá na Tecnos, quero ver como é que aqueles caras não trabalham, né? E eu lembro que eu tive uma vez dentro da assistência técnica da Tecnos, na época em Belo Horizonte, era uma assistência própria, e aquilo simplesmente me deixou deslumbrado. Falei, gente, eu quero ser um assistente técnico um dia. Eu continuei na profissão, acabei abrindo uma lojinha para mim e continuei trabalhando. E daí um tempo a lojinha começou a crescer, deu certo, eu abri uma segunda, aí já passei a não trabalhar mais de empregado e cheguei a ter 4 lojas na época. E sempre, nunca deixando de ser um relojoeiro. Mesmo tendo outros relojoeiros trabalhando para mim, eu nunca abandonei a banca. Aí quando eu voltei essa segunda vez para a relojoaria Ômega, aí eu abri a primeira, continuei ainda trabalhando um tempo de funcionário, logo depois veio a segunda, aí eu já parti a mexer só para mim, e cheguei a abrir 4 relojoarias, chamadas Relojoaria Cássio, né? E chegou um ponto que aquilo ficou pouco para mim, e veio as dificuldades, e eu acabei indo até para fora do Brasil. Nessa época eu fui dar uma olhada como é que estava lá, eu vi que o ramo de relojoaria lá fora seria muito complicado para mim estar iniciando do zero lá, mas nesse intervalo lá eu conheci um professor lá que me deu uma força muito grande, e eu acabei, mesmo ficando muito pouco tempo lá fora, eu trouxe na bagagem um conhecimento de relojoaria muito grande. Chegou um ponto que teve uma dificuldade em relojoaria muito grande. Foi a época que começou a vir os celulares para valer, relógio caiu muito, a manutenção caiu muito. Foi onde muitos relojoeiros abandonaram a profissão de relojoeiro, e não aconteceu diferente comigo.
eu acabei largando a relojoaria, ficou somente uma lojinha com a minha esposa e eu passei a mexer então com o ramo de sonorização. Comprei um equipamento, comecei a alugar som e palco e fazer show. Isso eu acabei viajando o Brasil inteiro e fiquei 15 anos na estrada. Acabou que a mesma lojinha que eu tinha, que era a Cássio, que tinha ficado com a minha esposa, que eu tinha vendido ela, né, já há um tempo, que aí eu tinha ficado só no ramo de som, o rapaz citou que queria vender essa lojinha novamente. Mesmo eu mexendo com som e não tendo ainda a intenção de parar de mexer com som, eu falei, opa, faz parte da minha história aquela lojinha, então eu vou comprar essa lojinha. Então adquiri essa lojinha novamente e passei a fazer lá, quando não estava trabalhando com som, eu ia para lá e esse rapaz continuou nessa oficina por um tempo e a minha esposa também foi trabalhando lá e eu passei, isso foi há 4 anos atrás agora, então eu passei a ter contato novamente, depois de 15 anos fora da profissão, eu passei a ter contato com o relógio novamente. Quando eu voltei para relógio, o que acontece? Você fica 15 anos fora de um mercado, você vai ver muita novidade diferente, tudo mudou. Eu peguei relógio, eu cito aqui, por exemplo, um relógio OS 60. Quando eu desmontei um relógio OS 60, aquilo eu falei, gente, eu não vou dar conta disso aqui mais. Mudou tudo, né? E eu lembro que eu peguei o OS 60 e fui separando pecinha por pecinha em cima da banca, com todo o cuidado do mundo. Quando eu consegui montar, eu gastei quase um meio-dia para fazer um OS. Eu falei, gente, eu tenho que aprender de novo a consertar relógio. E fui batalhando novamente, fui pegando os modelos novos, fui contando com muita gente que me ajudou. O que me auxiliou muito e hoje é uma ferramenta essencial para todo relojoeiro é exatamente esses grupozinhos de WhatsApp que a gente tem, né? Que um vai trocando ideia um com o outro, um vai passando um conhecimento para o outro e isso me ajudou muito. E hoje a gente montou a lojinha, eu tenho uma oficina em casa e daí um ano depois que eu tinha voltado, eu realizei um dos sonhos, que foi ser uma oficina de assistência técnica. Tinha um ano que eu tinha voltado, de tanto eu insistir, na época o gerente da assistência técnica da Séculos era o Paulo, eu insistia para ele, eu ligava cada semana, eu falava, ô Paulo, eu tenho que ser uma assistência técnica, você tem que me dar uma oportunidade. Só que o pessoal não te conhece, né? Não sabe do seu conhecimento. Até que eu acho que de tanto eu insistir para o Paulo, ele me deu a oportunidade. E eu comecei a ser um posto de autorizado da rede Séculos. E daí uns 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos depois, também depois de muita insistência, não foi fácil, eu consegui trazer para minha oficina a assistência técnica autorizada da rede Tecnos. Então hoje na minha loja a gente é um posto autorizado da rede Séculos e da rede Tecnos, né? E ainda tem mais uma marca, se Deus me ajudar ainda na minha vida, eu ainda quero trazer ser mais de uma marca. Uma coisa que eu sempre gostei além de relógio foi ensinar a profissão. E o que eu vejo é que essa profissão a cada dia ela vem tendo menos profissionais. Né? Então eu sempre, desde quando eu estou mexendo nessa profissão, eu procuro ensinar alguém. Eu já dei curso, por exemplo, num projeto social aqui, onde na época se formaram 9 alunos, né? E a maioria dos alunos se deram bem, então, alguns continuam até na profissão, né? E mesmo na minha casa sempre vem ministrando cursozinhos para 3, 4 alunos, só que eu atinjo um público muito pequeno. Então daí veio a ideia, né? Eu até relutei muito em criar esse canal. Quem está nos grupos aí conhece a gente sabe disso, né? Porque a tecnologia não é a minha área, eu não manjo muito de celular, então eu sempre relutei muito em criar esse canal. Mas chega um ponto que eu vi que
vai ser a maneira que eu vou conseguir atingir, conseguir passar o conhecimento para um maior grupo de pessoas. E aí veio essa ideia desse canal. Então esse canal, a gente está criando ele hoje com a ideia de ensinar desde do relojoeiro iniciante, né? Vamos lá, vamos ensinar desde como é que começar a consertar uma minhotinha. Vamos ensinar a manusear um multitestezinho comum, que nem todo mundo vai ter a condição de colocar uma super oficina. Então nós vamos ensinar o básico. Vamos tentar, lógico, ensinar, aprofundar alguma coisa a mais, né? Vamos ensinar a mexer num osciloscópio, vamos ensinar a mexer num vacômetro, vamos ensinar ferramentas maiores também, né? Ferramentas mais complexas. Mas vai ser um canal misto. Ele é para quem está começando e para quem já está na profissão. A gente vai errar, né? Que cada relojoeiro tem uma maneira de fazer, vai ter gente que não vai concordar, mas vamos tentar passar o que a gente aprendeu para o maior número de pessoas, né? Também vou usar muito o canal, vocês vão ver aí, para ensinar sobre os relógios de assistência que a gente trabalha. Porque muita gente hoje tem dificuldade, saiu um relógio novo, como é que diminui essa pulseira? Então toda vez que tiver um lançamento, que eu ver que tiver uma dificuldade, eu vou estar fazendo um videozinho daquele relógio específico e vou estar colocando no canal para atingir o cliente final lá, que não é muitas vezes nem relojoeiro, que quer diminuir a pulseira dele, que muitas vezes ele mora numa cidadezinha de interior que nenhuma relojoaria vai ter, né? Então eu vou estar usando esse canal também para divulgar um pouco desse trabalho, né? E novas técnicas que vão surgindo. Então essa é a finalidade do canal. Então eu quero que todos sintam-se bem-vindos ao nosso canal, tá? De maneira que for surgindo os vídeos, se você puder curtir lá, se você quiser comentar, comente no canal, fala o que você achou, dê ideias sobre o canal. Olha, eu tenho dificuldade nisso aqui, você pode me ajudar? Vamos tentar fazer um vídeo daquilo ali para tentar te auxiliar também, né? E se inscreva, indica o canal para conhecido seu, para que a gente possa conseguir fazer um canal forte e conseguir ajudar o máximo de pessoas possível que ama a profissão que nem eu amo.